Pimentel, Priscila Magalhães, também psicanalista do EBEP, e a Lígia Dusk, também psicanalista do EBEP. E eu vou me permitir fazer um pequeno preâmbulo aqui que foi conversado com a mesa, que essa mesa que tem o nome Vozes da Encruzilhada, Encruzilhada de Vozes, ela, na verdade, traz vozes aqui de um grupo, que é um grupo muito importante para a gente, que é o grupo de micropolítica do EBEP. Né? Tudo que vai ser conversado e exposto aqui hoje é fruto de muitos encontros, muitos afetos, muitas discussões, enfim, felizes encontros desse grupo de micropolítica que é composto também, além das três, pela Eliana Schuller, pela Vilma Rangel, pela Suzana Neves, pela Ângela Guimarães, desculpa, pela Camila Salgado, e de Portugal, a Maria Valdez, e do Canadá, a Desiree Jung. É um grupo pequeno, mas um grupo de muitas discussões e de muito afeto. Eu tive o prazer de ler as 3 apresentações que vão ser feitas agora. Né? Queria colocar aqui que são 3 testemunhos, na verdade, e esse é o preâmbulo que eu queria fazer. São 3 testemunhos de experiências particulares, experiências vividas particulares, mas que não dão conta, mas mostram a urgência de sustentar as encruzas, né, diante do flagelo do carrego colonial. São testemunhos muito diferentes entre si, mas que se encontram exatamente na encruza. E a encruza aqui, esse também é um tema das nossas discussões, a encruza aqui não tem o sentido do beco sem saída, o sentido da aporia grega, né? A não saída, a não passagem. A encruza aqui é um lugar de encontros, um lugar de potencialidades, de potência, enfim. É preciso talvez ouvir o nome dessa mesa, Vozes da Encruzilhada, Encruzilhada de Vozes, ouvir o duplo genitivo do próprio título, né? Como espaço de pertencimento e de associação. É isso que a gente vai ouvir aqui agora. Luana, por favor. Bom dia. Não tem ideia. Não tem erro. Ai, gente, tão simples. Bom dia. Com um pouco de nervosismo, mas com muita alegria que eu faço parte dessa mesa, com companheiras de muito tempo já, né? Tá dando para ouvir? São muito mais do que parceiros de mesa, né? Então, é com muita alegria que eu estou aqui e eu vou ler. Como disse Nelma, não dou conta de falar sem ler, então eu vou ler. Eu ouvi a gargalhada de Exu. Minha primeira vez em uma gira de Umbanda foi em uma festa de Exu. E foi aí que eu ouvi sua gargalhada. Ninguém tomou a palavra para explicar aquilo que elas significavam, nem li antes nada que pudesse ter me ajudado a dar-lhes racionalmente um sentido. Ainda assim, algo se transmitiu a partir da experiência de ouvi-las. As ouvi com o corpo todo e senti seus efeitos rumando pele adentro, produzindo o abalo que fez tremer minhas carnes. Ouvir suas gargalhadas abriu o caminho para que eu pudesse escutar as provocações que as entidades me faziam e para que elas reverberassem em mim. O que se deu a partir de então foi o reconhecimento da gargalhada estridente de Exu como via de acesso àquilo que lança à luz a verdades incômodas e antes escondidas, e isso por meio da alegria, do deboche, da festa. Impossível não escutar. Sua estridência e reverência têm efeitos de fazer ouvir e enxergar.
eu invoco a gargalhada de Exu como guia desta escrita. A experiência de sentir as carnes tremerem me faz lembrar de meu percurso profissional e da forma como se deu minha aproximação com a psicanálise. Logo depois de minha graduação em 2008, como psicóloga, assumi o cargo de psicólogo em um ambulatório da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhei por 13 anos. Na rede de saúde mental do município do Rio, aprendi tudo o que sei sobre clínica e sobre o trabalho coletivo em rede. Como trabalhadora do CMS Valdir Franco, em Bangu, acompanhei individual e coletivamente a população majoritariamente negra e pobre daquela área periférica da cidade. E era evidente como os efeitos que a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a exposição à violência armada, o trabalho precarizado e o descaso do poder público se materializavam de alguma forma nas carnes que tremiam, na insônia, no pânico e na depressão das pessoas que tratei durante esses anos. Aproximei-me da psicanálise a partir da participação nos espaços coletivos de discussão da rede. Iniciei o estudo da teoria e supervisão dentro mesmo do SUS. Nesses espaços, pude participar da construção de tecnologias de cuidado que levassem em consideração o contexto social em que vivia a população atendida naquela área da cidade. Uma clínica que não era surda aos componentes social, racial e econômico do sofrimento das pessoas que se apresentavam a nós, trabalhadores de saúde. Uma psicanálise engajada. É com essa experiência que me aproximo nos últimos anos das instituições de psicanálise e é desse lugar que compartilho as questões e reflexões que agora apresento. Minha escrita se dá embalada pela fala de Zildinha Batista Nogueira durante o evento Políticas de Cotas, uma questão urgente para as instituições de formação psicanalítica do Instituto SEDES, ocorrido em 19 de março de 2022. Zildinha falou sobre como as instituições precisam se preparar e pensar acerca da inclusão de pessoas negras e indígenas em seus espaços, para impedirem a produção do que poderia ser tomado como formação de analistas que, comparados uns, brancos, aos outros, cotistas, como de primeira e de segunda classe. Só faz sentido pensar que isso poderia ser aventado, a formação de cotistas como analistas de segunda classe, se tomarmos como caminho único e inequívoco para a formação de um analista sua brancura, medida por sua erudição acadêmica e o conhecimento de autores, artistas e produções branco-ocidentais que são valorizados como conhecimento legítimo dentro e fora da academia. Sem dúvida, adentrar o campo da psicanálise implica em assumir o tripé da formação como caminho necessário para se tornar analista. O estudo da teoria, a análise pessoal e a supervisão permitem àquele que se aproxima um posicionamento sem o qual não se faz possível a construção de uma clínica e de uma ética propriamente psicanalíticas. A possibilidade de divisão entre analistas de primeira e de segunda classe, entretanto, só teria lugar se não se levasse em consideração o contexto de desigualdade presente nas possibilidades de acesso dos cotistas e não cotistas aos dispositivos constituintes do referido tripé, e se não forem valorizados percursos outros, como, por exemplo, o pertencimento a movimentos sociais, a coletivos de classes trabalhadoras e a própria experiência de habitação de outros territórios geográficos, como saberes que fazem parte do processo formativo em questão. Caso este contexto de desigualdade não seja levado em consideração, a entrada de cotistas nas instituições de psicanálise poderia produzir, ao contrário do que se pretende oficialmente, sua desvalorização, o que minaria sua capacidade de construção de sua própria clínica e de contribuição para outros debates dentro do campo psicanalítico. Mais seguro seria, então, para essas pessoas que seguissem construindo seus próprios espaços, onde pudessem valorizar suas experiências de vida e atuação profissional. E numerosos são os coletivos de psicanalistas que têm feito um trabalho pautado, sobretudo,
na importância de reconhecer a centralidade da questão racial para qualquer debate relativo às subjetividades. Não ter acesso aos espaços mais tradicionais de formação, entretanto, significa muitas vezes não ter acesso aos espaços onde o dinheiro circula, espaços de construção de aliança e que levam a uma maior visibilidade do trabalho. A escolha por acessar ou não uma instituição para uma pessoa negra ou indígena se dá, na maioria das vezes, a partir de um lugar de desvantagem no que diz respeito à sua posição dentro do mercado de trabalho. As exigências colocadas para os postulantes a membros dos espaços de formação de psicanalistas dizem muito a respeito do que se espera daquele que deseja compor sua equipe, da linguagem que se espera que tal postulante tenha ou adquira no percurso da formação. Faço coro com Emiliano de Camargo David, Patrícia Vilas Boas e Lívia Santiago Moreira, quando em seu texto, Por uma psicanálise antirracista, a psicanálise na encruzilhada, perguntam, abre aspas, afinal, que língua a psicanálise brasileira fala? Qual ela escuta? A quem ela ouve? Qual gramática ela é capaz de articular? Fecha aspas. A discussão sobre a linguagem que se espera que um psicanalista de primeira classe, entre aspas, tenha, também traz para a discussão o que se entende por formação e em que medida essa formação do analista dentro das instituições pode ser vista como um processo de conformação e embranquecimento dos indivíduos. Ser admitido em uma instituição é garantia de ser aceito por ela? As instituições de psicanálise brasileiras são formadas por maioria absoluta de pessoas brancas, advindas das classes média e alta da sociedade. A chegada de uma pessoa negra a um ambiente quase exclusivamente branco não é sem consequências, nem para a instituição e muito menos para o negro que nela adentra. A cor de uma pessoa negra sempre chega antes dela nos espaços que ocupa. A presença de alguém negro em uma instituição branca é em si mesmo uma ocupação, porque traz consigo de maneira explícita a marca de uma diferença. Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, afirma que o negro é escravo de sua própria aparição, já que sua cor não deixa dúvida quanto à marca de uma diferença que, diante do branco, o inferioriza. É preciso cuidado para que a marca dessa diferença não recaia sobre, para que o peso da marca dessa diferença não recaia sobre essa pessoa, como o peso de quem deve representar todas as pessoas negras do mundo. O risco de se tomar a presença de um negro único pela via da representatividade é a de fazer dele um representante habilitado em falar em nome de todos os negros. É preciso cuidado para não ocupar este lugar de engodo e de violência. Engodo, porque não promove de fato a diversidade que, como definição, demandaria a participação de múltiplas vozes. Lugar de violência, porque faz recair sobre o negro o peso e a responsabilidade de se posicionar em nome de um grupo marcado pela multiplicidade, como toda coletividade humana é. Ser um negro único ou um corpo de exceção em uma determinada organização pode atualizar traumas de uma história de vida marcada pelo preterimento, violência e exclusão, presentes na vida de pessoas negras desde sua primeira inserção institucional na escola. É preciso astúcia para não ter a negritude instrumentalizada dentro de uma instituição branca. A que serve a presença negra em uma instituição majoritariamente branca que se pretende progressista, no momento em que se discutem os efeitos inequívocos do racismo nas subjetividades? Existe espaço para que ele fale, ou o tomam como figura ilustrativa de um suposto antirracismo enquanto falam por ele, falam sobre ele? Frases tais como, abre aspas, é preciso democratizar o acesso à psicanálise, precisamos de mais diversidade institucional, fecha aspas, não dão conta de destrinchar quais os reais objetivos das instituições ao proporem bolsas e outras formas de facilitação da entrada de populações minorizadas em seu quadro de membros. Uma real abertura à diversidade implica em um trabalho de abertura aos saberes que essas pessoas trazem,
e que tendem a mobilizar mudanças institucionais que têm como efeito estremecimentos nas relações de poder. Com aquilo que trazem de seus percursos anteriores, os novos provocam não raramente um abalo no sentido da deformação ou da desconstrução do processo formativo antes em curso na instituição. Estarão as instituições dispostas a se reverem em sua forma de operar e a perda de privilégios inerente a essa revisão? No filme Corra, de 2017, Jordan Peele conta a história de um homem negro, fotógrafo bem-sucedido, que é atraído à casa da família de sua namorada branca e que vai descobrindo, ao longo da trama, que o que a princípio parecia ser uma visita despretensiosa é, na verdade, uma emboscada, para que essa comunidade possa se utilizar de seu corpo e de sua potência física, sem, contudo, ter que lidar com sua subjetividade, sua história, suas memórias e as contribuições que com elas poderia fazer. O que a família da namorada queria fazer, e já tinha feito com outros jovens negros, era uma cirurgia de troca de cérebros, para que seus corpos negros fossem ocupados por subjetividades brancas de pessoas relacionadas à sua comunidade. Assim, se adequariam e poderiam, enfim, serem parte da família. O que querem as instituições de psicanálise quando, mais recentemente, começam a abrir suas portas para que as pessoas negras entrem? De que maneira tanto os requisitos exigidos para sua entrada, quanto o próprio percurso de formação dentro da instituição, podem ter a ver com uma proposta de adequação que visa amansar o caráter potencialmente disruptivo da diferença? De que maneira, a exemplo do filme, também não é com o uso de violência, e não física, mas psicológica, simbólica, que se dá o silenciamento de pessoas de grupos minorizados dentro das instituições? Sigo com as palavras de Emiliano David, Patrícia Vilas Boas e Lívia Moreira. Abre aspas. Os jogos de poder nas instituições, as formações de compromisso feitas para sua continuidade, a busca de eliminação de conflitos e não sua elaboração, assomam as resistências e produzem repetições justamente das dinâmicas, impasses e significados que tiveram de ser recalcados e silenciados, muitas vezes com violência sofisticada. Fecha aspas. Da frase saída da boca branca, sempre aprendemos tanto com você, fale-me mais sobre suas dores e necessidades. Sinto por vezes exalar um cheiro de usurpação daqueles que não se movem por si para construir uma prática efetivamente antirracista e que se utilizam de uma escuta superficial e desimplicada do trabalho e da elaboração do outro negro como algo suficiente para lhe renderem um selo progressista. Que lugar institucional é relegado ao psicanalista negro? O lugar fixado na posição de atender pessoas negras e falar do que se convencionou chamar de pautas identitárias? O que os encaminhamentos clínicos que lhe são dirigidos dizem sobre o lugar em que ele é colocado? Quem são as pessoas a quem ele é indicado? Quanto essas pessoas podem pagar? E o que isso tem a ver com uma certa manutenção do profissional negro no lugar de alguém que ocupa um trabalho mais precário, ou menos próspero que o dos demais? Há que se ter cuidado com o discurso que conclama a necessidade da presença de pessoas de grupos minorizados em uma dada instituição com o objetivo de defendê-la. Sendo assim, os movimentos de abertura à diversidade aos referidos grupos têm mais o objetivo de justificarem sua continuidade da instituição e sua afinidade com as pautas discutidas no momento histórico vigente, e não uma abertura para a mudança que viria a reboque de uma composição de membros mais diversa. Muito dificilmente faz-se possível uma abertura institucional de fato, quando aquilo que impulsiona essa ação é a defesa irrefletida da instituição. Falo da minha experiência de ocupação de um espaço em uma instituição psicanalítica e da construção ainda em curso de um lugar de pertencimento institucional.
construção, porque a admissão não me garante esse lugar. Por ora, sinto-me ocupando um lugar fronteiriço entre o dentro e o fora. Lugar de desconforto, mas também de potência. Estou na margem. O conceito de margem, da maneira como ele é tratado por Bell Hooks, remetido ao que ela chamou de senso de inteireza, nos ajuda a pensar como a participação de pessoas negras tende a enriquecer as discussões do campo psicanalítico. Acomodada em seus privilégios de habitarem o centro, a maioria branca das classes média e alta que compõem suas instituições tomam unicamente a si mesmas como referências na produção de conhecimento, desconsiderando a existência e as contribuições das populações marginalizadas. Quem está à margem consegue olhar e considerar o todo porque faz parte deste todo, ainda que não habite o centro. Margem aqui é tomada, então, como efeito, sim, da desigualdade e do racismo, mas também como potência que permite uma avaliação do contexto considerando sua complexidade. Nas palavras de Bell Hooks, estar na margem é fazer parte de um todo, mas fora do corpo principal. Podíamos frequentar esse mundo, o centro, o corpo principal, mas não viver nele. Tínhamos sempre de retomar a margem. E por viver como vivíamos, nas extremidades, desenvolvemos um modo particular de enxergar as coisas. Olhávamos tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Focávamos nossa atenção no centro, assim como na margem. Compreendíamos ambos. Essa forma de ver nos lembra da existência de todo um universo, um corpo principal com sua margem e seu centro. Nossa sobrevivência depende de uma conscientização pública contínua da separação entre margem e centro e de um contínuo reconhecimento privado de que nós somos uma parte necessária, vital desse todo. Esse é um trecho do prefácio para a primeira edição do livro Teoria Feminista, da Margem ao Centro. Considero termos como pessoas negras muito a contribuir com as discussões do campo da psicanálise, mas considero imprescindível e urgente que as instituições se coloquem em um profundo processo de análise para que possam construir de fato a abertura necessária para receber pessoas negras e para ouvi-las. Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, diz que o ato de falar é como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é, entre falantes e seus interlocutores. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção ao falante. Alguém pode falar somente quando sua voz é ouvida. Nessa dialética, aqueles que são ouvidos são também aqueles que pertencem, e aqueles que não são ouvidos se tornam aqueles que não pertencem. E para suportar o que o outro não branco tem a dizer, é preciso um trabalho de racialização da branquitude e de seu reconhecimento como estrutura de produção e reprodução do racismo. Para Quilomba, este trabalho implicaria lidar com cinco mecanismos descritos por Paul Gilroy, a saber, negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. Não basta abrir as portas para que pessoas não brancas acessem as instituições. Faz-se necessário um trabalho para que, de fato, seu pertencimento possa ser construído e não apenas sua entrada. Com isso, não quero dizer que então não seria ainda o tempo desta abertura. Pelo contrário, como diria Emicida, é tudo para ontem. Em se tratando de movimentos de reparação dos danos produzidos pelo racismo, também dentro do campo da psicanálise, estaremos sempre atrasados, sempre precisando correr atrás. Termino mais uma vez com Exu, Emiliano David, Patrícia Vilas Boas e Lívia Moreira. Abre aspas. Se Lacan advertiu que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a sua subjetividade de sua época, o espírito do nosso tempo é saudado pelos significantes Laroyer ou Mojubá, chamado que abre os caminhos, as encruzilhadas, possibilidades
das discussões raciais brasileiras na e para a psicanálise, conforme a requisição de tempos e povos de outrora. Obrigada. Muito bom dia a todos vocês. É realmente uma alegria estar aqui. Né? É realmente uma alegria grande estar aqui, e principalmente para falar do fruto dessa aliança coletiva da micropolítica, que, como disse o Vitor, é um espaço político-afetivo da maior importância, né? E que me fez fazer esse trabalho, com o qual, pela primeira vez, eu estou falando como branca, e isso é muito constrangedor. Mas a gente chegou à conclusão que o constrangimento e o embaraço é fundamental para um psicanalista. A gente chegou à conclusão que o constrangimento e o embaraço é fundamental para um psicanalista. Agora, eu sou baixinha. Bom, então, o que eu escrevi é uma experiência vivida do privilégio branco. E vou falar, então, a partir da minha experiência pessoal e, especialmente, de uma pergunta feita por uma psicanalista negra, Maria Lúcia da Silva, que se dirigia a quem é branco ou branca. Como é ser branca? Qual a sua experiência como branca? Essa pergunta, é bom que se diga, já tinha sido feita por Lia Weiner Schuckmann, entrevistando mais de 40 pessoas para sua tese de doutoramento pelo Instituto de Psicologia da USP, aprovada em 2012. Só muito recentemente pude conhecer essa pesquisa e me interessar mais de perto pelo tema da branquitude como promotora da ideia de raça e do racismo. Antes, eu nunca teria me perguntado isso. Como eu me vejo como branca? Qual a minha experiência como branca? Só uma mulher negra, uma psicanalista, poderia ter causado esse impacto, essa perplexidade. Ou então, como descobri muito pouco tempo depois, um homem racista, supremacista branco. Nesse caso, a situação foi diretamente pessoal, e é ela, em sua aparente banalidade, que ilustra a minha experiência vivida do privilégio branco. Eu havia sido despejada, junto com outros colegas, da casa que alugávamos para nossos consultórios, em plena pandemia. Tivemos bastante dificuldade para alugar outro lugar em conjunto e cada uma foi forçada a buscar uma solução individual. Felizmente, encontrei uma salinha pequena em uma casa muito simpática que, ainda por cima, tinha as outras salas alugadas por colegas e amigos de longa data, também dedicados à clínica psicanalítica ou psiquiátrica. Quando fui assinar o contrato, o proprietário, olhando bem para mim, disse, com um sorrisinho, "A senhora é eurodescendente, não é?" Fiquei perplexa. Imediatamente pensei, e o senhor é racista? Pensei, mas não falei, eu precisava muito da sala. Fiz apenas um gesto com as mãos assim, né? Fazer o quê, né? É isso. E me enchi de vergonha. Me enchi de vergonha por não ter falado o que era evidente, né? Por ter tido consciência do privilégio de ser branca, ser vista como branca, eurodescendente, e de ter me beneficiado dele. Em uma entrevista recente, Isildinha Batista Nogueira afirma que, certamente, o pacto racial beneficia a branquitude. Mas acrescenta, não dá no mesmo ser beneficiário ou signatário do pacto. Bem, certamente, mas então, quais são as respostas exigidas de quem não é signatário? Ou o que significa ser ou não ser signatário? E a resposta vai estar sempre nas situações concretas. O ponto de partida é que, como branca, fenotipicamente, posso ter passado por traumas e sofrimentos, mas nunca fui humilhada ou ofendida pela cor da pele ou outras características físicas. Ou seja, nunca sofri racismo, pelo menos no Brasil. A experiência vivida da branquitude, do privilégio branco, não tem medida de comparação com a experiência vivida do negro que sofre racismo como uma experiência cotidiana.
Todos e todas nós, de pele clara, sabemos que levamos vantagem ao não sermos vistos como negros ou indígenas. A experiência vivida do privilégio branco é excluído de um benefício. Não. A experiência vivida do privilégio da branquitude só se constitui, entretanto, nas situações em que um não branco é excluído de um benefício que, ao mesmo tempo, é concedido a você como branca ou branco. Em sua carta à edição brasileira do seu livro Memórias da Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, Grada Quilomba, nascida e criada em Portugal, conta do seu grande alívio ao sair de Lisboa para fazer seu doutorado em Berlim. Depois de formada, ela ao longo dos seus estudos em Lisboa, havia sido a única estudante negra de todo o departamento de Psicologia Clínica e Psicanálise da universidade. Depois de formada, não deixou de sofrer constantemente episódios de racismo nos hospitais em que trabalhava. Sua experiência mostra, no entanto, que a história colonial em Portugal era feita de negação e mesmo de glorificação, enquanto, na Alemanha, o passado colonial e o genocídio de sua própria população pela ditadura imperial nazista provocavam culpa e até mesmo vergonha. A vergonha, o constrangimento, está na base do processo pelo qual alguém pode tomar consciência de si mesmo como privilegiado e racializado, ou racista, como mostram Grada Quilomba e Paul Gilroy. É na vergonha, no embaraço, com suas claras ressonâncias narcísicas, que o desejo de ser branca ou de manter o privilégio branco pode se revelar com maior clareza, ainda que acompanhado pela inibição da vergonha. A política colonial portuguesa, como bem reconheceu Quilomba, baseou-se em processos de negação e glorificação. Negação da dominação e da crueldade do senhor com a mucama, relação feita de estupro e servidão. A negação, no sentido próprio da recusa da Verleumdung, implica, segundo os mesmos autores, na cisão e na projeção. Eu não sou racista, mas tenho amigos ou amigas que são, como mostrou a pesquisa da Lilian Schwartz. Frases escutadas nessa pesquisa. A tomada de consciência frente à recusa e à cisão provoca afetos de vergonha e culpa. São afetos que, uma vez admitidos, podem ser elaborados não no sentido moral, mas sim como responsabilização, conduzindo ao reconhecimento e à possibilidade de ações reparatórias. Estas são entendidas como atos que busquem transformar a realidade para superar os males causados pelo racismo, citando Quilomba, por meio da mudança de estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, do abandono dos privilégios. Acho que quase todos citamos Quilomba e Paul Gilroy. O racismo no Brasil é desmentido pelas políticas coloniais de embranquecimento instauradas por meio do favorecimento da imigração de trabalhadores europeus brancos no período pós-abolição. Esse processo, associado ao elogio da miscigenação, constitui a base da mistificação ideológica no mito da democracia racial. O efeito desse desmentido, no sentido ferenciano, vem sendo analisado entre nós por Jó Gondar e Eliana Schuller-Reis, que enfrentam corajosamente as consequências de sua presença, do desmentido, tanto na teoria como na clínica psicanalítica, abrindo caminhos para reposicionamentos pessoais e políticos no exercício da psicanálise e sua presença no mundo. No caso particular da minha experiência vivida, importa minha história pessoal, talvez como o Babalorixá trouxe a dele, Fui criada em uma família de classe média por pais descendentes de imigrantes europeus, italianos e portugueses ingleses, com fortes influências da formação católica e dos ideais burgueses de valorização do trabalho. Desde muito jovem, me associei a movimentos de esquerda socialista, com ideários e práticas de valorização da cultura e da educação popular. Saí de casa aos 21 anos, já engajada em movimentos de ideários revolucionários, que em breve se defrontaram com a repressão da ditadura civil-militar.
A experiência da prisão política, onde me vi nas mãos dos poderes da ditadura, radicalmente sem proteção, me tornou ateia. Permaneceu viva, porém, minha fé na aliança com as companheiras e companheiros, fonte de força e resistência. Hoje me dou conta tardiamente que vivi praticamente toda a minha vida em ambientes quase que exclusivamente brancos, consciente e politicamente engajada contra as desigualdades de classe, mas sem contato real e cotidiano com os sofrimentos provocados pelo racismo. E, no entanto, eu sabia do racismo. Em meu convívio nos ambientes familiares, em minha infância e adolescência, as mulheres negras eram empregadas domésticas. Lembro de uma tia que comentou ao contratar uma nova empregada doméstica: ela é um pé de boi, muito trabalhadeira. Eu era muito pequena e, espantada, fui olhar os pés da moça, que se chamava Sônia. Voltei dizendo: ela não tem pé de boi não, tia. Então, a Sônia era uma pessoa muito interessante, nos falava de sua escola de samba e nos ensinou uma dancinha da Guiné, que a gente foi apresentar na casa dos avós. Em casa dos meus avós, imigrantes italianos, o ambiente era visivelmente racista. A cozinheira, Aparecida, vivia em um quartinho no fundo da cozinha, que mais parecia uma caverna ou um barraco, com uma janela fechada por tábuas, e fazia uma comida maravilhosa. Na casa dos meus pais, as duas empregadas que permaneceram na família praticamente a vida toda tinham sido cortadoras de cana e nos contavam dos perigos que passavam nos canaviais e das maldades do usineiro que um dia matou a tiros o cachorro de sua casa. Ao constituir minha própria família, só fui ter ou contratar uma empregada doméstica após o nascimento de meus filhos. Quando eu escrevi, só fui ter uma empregada doméstica, eu falei, isso é fala de proprietário. Com as crianças pequenas, sabia que dependia de uma mulher negra, Raimunda, para poder desenvolver minha vida profissional. Tenho por ela e pelas outras que se seguiram uma profunda gratidão e uma dívida impagável. O emprego doméstico permanece no Brasil como um remanescente atual da Casa Grande Senzala. E mesmo assegurando às empregadas domésticas, em sua maioria mulheres negras, os direitos trabalhistas, elas ainda dormem no quartinho da área de serviço, servem à mesa, comem na cozinha e algumas até almejam ser da família. Entre aspas, uma ferida permanente que atualiza as relações coloniais. Na modernidade e como herança do processo de colonização, a família burguesa constituiu-se como locus primordial de acolhimento e socialização das crianças. Um minutinho. Especialmente para as classes médias brancas, a família nuclear é a referência maior para os processos de subjetivação e formação dos sujeitos como indivíduos na sociedade capitalista. Por sua vez, essa mesma família é fruto da tendência à privatização dos afetos e sua redução às relações endogâmicas, origem do que Freud configurou como complexo de Édipo, o complexo nuclear das neuroses. Décadas depois, Gilles Deleuze e Félix Guattari analisam de forma original em sua obra O Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, os movimentos de captura das forças produtivas do inconsciente pelo complexo de Édipo, também analisado criticamente por Lacan em O Mito Individual do Neurótico e os Complexos Familiares. Aí falo a prática psicanalítica para além da neurose familiar. Cada vez mais nos damos conta de que os processos de subjetivação que nos constituem ultrapassam o âmbito mais estreito dos complexos familiares. Para além do universo familiar, existem multiversos, raciais, de classe, de culturas e crenças diversas, que constituem as forças que configuram e capturam os mundos que habitamos e que estão em acelerada mudança. Como então nos tornarmos mais sensíveis às formas de poder e dominação que configuram nosso inconsciente colonizado e permeiam nossas relações cotidianas de trabalho e amizade? Como abrir e exercitar novas formas de convívio solidário, horizontal, por processos de desconstrução e construção, sem saberes ou metas prévias,
mas a partir da experiência de se afetar e se deixar transformar pela incorporação de novos jeitos de pensar, sentir, julgar e cooperar com outros diferentes. Meus encontros com a prática política de crítica às instituições psiquiátricas e às instituições de formação psicanalítica foram abrindo caminhos sensíveis e de pensamento que se defrontam com essas questões. Nesse sentido, a participação no movimento de luta antimanicomial, do qual participavam também psicanalistas, e eu participava como psicanalista, e a inserção em movimentos de crítica interna às relações de poder nas instituições, tanto públicas como privadas, favoreceram escolhas políticas que valorizavam a democratização, a participação, contra o autoritarismo e a elitização. Mas não se falava de racismo. E desde a graduação até a inserção em instituições psicanalíticas, minhas colegas e meus colegas eram, em absoluta maioria, brancas e brancos ou de pele clara. A exceção mais importante foi Neuza Santos Souza, psiquiatra e psicanalista negra, conhecida e admirada, todo mundo conhece e tal. Eu vou ler. Conhecida e admirada no campo da luta antimanicomial, especialmente por suas contribuições na criação de espaços alternativos e potentes para o acolhimento e o tratamento da loucura, como a Casa Verde. A importância de sua militância no movimento negro e a presença das pessoas negras em sua clínica, tal como foi pensada e desenvolvida em sua dissertação de mestrado e publicada em 83 no livro Tornar-se Negro, As Vicissitudes do Negro Brasileiro em Ascensão Social. Esse livro fundamental teve, entretanto, muito mais repercussão e reconhecimento entre os movimentos negros e para os negros em seu processo de ascensão social do que para o campo da psicanálise e da saúde mental, pelo menos na época da sua publicação. Com isso, quero dizer, e ouso, que não gerou efeitos importantes para a inclusão da visada e das práticas antirracistas na clínica e nas instituições psicanalíticas e no movimento antimanicomial. E isso por recurso do próprio campo, pela sua branquitude estrutural e colonizada, até há muito pouco tempo. 83, né? Século passado. Aí, bom, última questão, não basta não sermos racistas, é preciso ser antirracista. Isso é o título de um livro da Robin DiAngelo, que é uma autora estadunidense, que fala da fragilidade branca. Pergunta, o título em inglês diz, o título em português do livro é esse, né? Não basta não sermos racistas, é preciso ser antirracista. O livro em inglês é A Fragilidade Branca, porque é tão difícil para o povo branco falar sobre o racismo. Então, Lucas Veiga, tomando para nós aqui, autor nosso, em seu livro Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, fala do impossível de uma superação imediata do racismo, fruto de mais de 350 anos de escravização colonial. As pessoas pretas continuarão a sofrer racismo em seus encontros cotidianos com a branquitude e suas instituições. É o que não pode ser desmentido. Partindo da visão de que a escravização no sistema colonial proporcionou a acumulação primitiva do capital pela extração total da força de trabalho negra, o autor fala também de uma extração de valor em termos de economia psíquica, citando, por meio de uma produção discursiva e imagética em que o negro é apresentado como inferior, perigoso, suspeito e incapaz, enquanto a branquitude, citando, passa a simbolizar o poder, a intelectualidade, a beleza e a própria humanidade, junto a uma série de aparatos jurídicos, políticos e midiáticos de manutenção desses discursos e crenças inconscientes. Acrescenta, então, o Lucas Veiga, que, citando de novo, para não sucumbir aos discursos e imagens racistas, a pessoa negra precisaria produzir um discurso e uma imagem sobre si mesma, bem como a criação de um modo de ser, estar, sentir e pensar sobre si e sobre a vida que escapa das engrenagens do colonialismo-racismo. Entretanto, como afirma insistentemente Lia Weiner-Schuckmann, todo o trabalho de elaboração e enfrentamento do racismo acaba sendo atribuído às pessoas e movimentos negros,
como se nada coubesse à branquitude, criadora e beneficiária da ideia de raça a partir de seu lugar de classe privilegiada. As pessoas que se veem e são vistas como brancas, cabe a escolha entre compor com os que pactuam de forma acrítica com as desigualdades de classe e raça e que constituem o que vem sendo chamado de branquidade, ou se engajar nos movimentos da branquitude crítica que buscam a consciência crítica e a participação nas lutas antirracistas e pela transformação das estruturas sociais promotoras do racismo. A branquidade tem em seu núcleo supremacistas, os que defendem ativamente seus privilégios de classe e raça e são manifestamente racistas e discriminatórios em seus discursos e práticas. Essa distinção é feita por autoras e autores brasileiros que trabalham sobre a questão do que é ser branco no Brasil. Uma delas é Devaneira Aparecida Pinheiro, citada por Eliana Reis, incluída na bibliografia trabalhada nos seus cursos, afirma, citação, é necessário que a questão do embotamento da consciência branca, eurodescendente e eurocêntrica seja trazida ao centro do debate. Trata-se de uma consciência que permanece muitas vezes algemada ao seu senso de superioridade, impedindo o livre voo de reconhecimento verdadeiro de sujeitos de outras raças. A autora enfatiza que a ideia de raça é um conceito político formado pelo colonialismo, pelo qual os brancos não se consideram racializados, mas se veem como superiores e referência da humanidade, impondo a raça aos não brancos como forma de desvalorização e subalternização. Sobre a dor de sofrer o racismo, é importante ressaltar que tanto Grada Quilomba como Neuza Santos Souza e Franz Fanon falam das experiências vividas pelas pessoas negras. Quilomba vai um pouco além, no sentido porque fala do trauma, como na psicanálise, em sua incidência atemporal, no sentido de sempre presente. Ao reunir testemunhos do confronto com episódios cotidianos de racismo, busca mostrar que a cada vez esses episódios atualizam a memória da escravização, causando sentimentos de humilhação, crueldade e injustiça. O passado e o presente, como estava falando o Babalaona. Daí o título Memórias da Plantação, referido às plantations, onde se concentrou nos Estados Unidos a exploração da mão de obra escravizada, e se reproduziu também entre nós. Para nós, psicanalistas brasileiras, que sabemos de nossa situação privilegiada como brancas, cabe trabalharmos para elaborar, no sentido propriamente analítico, a recusa à Verleumdung, que se traduz na expressão de Otávio Manoni, eu sei, mas mesmo assim, e que nos implica nas formas perversas do racismo, desmentido pela ideologia mistificadora da democracia racial no Brasil. Esse processo só se faz pela experiência vivida, pelo saber da experiência, como também nos ensina Jorge La Rosa. Bom dia. A gente não está trabalhando aqui no EBEP. Faço votos, então, de que possamos nós, analistas brancas em nossas instituições brancas e colonizadas, ouvir cada vez mais a voz das pessoas negras, pacientes e colegas, e, tal como na clínica do testemunho, dar visibilidade à violência discriminatória do privilégio da branquitude, sustentada pelo Estado e suas instituições colonizadas, reafirmando ao mesmo tempo a escravização e o racismo como profundamente imperdoáveis. Isso poderá, espero, abrir caminhos para nos fazer mais brasileiras, solidárias e em aliança com formas de vida inspiradas pelos povos indígenas e quilombolas. Fortalecer processos de transformação de nossas instituições psicanalíticas e de nós mesmas como analistas. Oi. Eu intitulei o texto que eu preparei para hoje como O Carrego Colonial e a Feitiçaria Capitalista, criando poções contra o desencanto do mundo.
Corpo fechado ao assombro domesticador, normatizador e disciplinador que emana do carrego colonial. Corpo aberto ao encontro, às tensões da diferença, às vozes dissonantes que propiciam o encantamento do mundo. O carrego colonial. Simas e Rufino, no livro Flecha no Tempo, de 2019, propõem e conceituam o carrego colonial como um sopro de má sorte e de escassez. Este sopro, sutil e estrondoso, nutre e mantém um projeto de dominação que condiciona seres e saberes sobre a égide do desencanto. Saberes e existências outras, marginalizadas e minorizadas, são submetidas a um permanente descrédito, subalternidade e silenciamento. O carrego colonial não se expressaria, portanto, apenas nas camadas mais objetivas e atrozes da lógica colonial, mas atingiria camadas mais sutis, encostando e vampirizando os corpos, resultando em existências dicotômicas e maniqueístas que desprezam modos outros de ser e saber. Em uma dupla ação, atingindo tanto dimensões macro quanto micropolíticas, o carrego colonial alastra o desencanto, funcionando como uma espécie de morte em vida, de desesperança, de cansaço e de terror. Podemos considerar que o carrego colonial como uma máquina de produção incessante de modos de desencante que aniquilam a diferença. O outro, o não-eu, é sempre o monstro, o vilão, o inferior, o selvagem, o menor, o pior, o inacabado, o imperfeito. O carrego colonial universaliza olhares singulares e distintos, impondo modos pré-moldados, pré-fabricados e pré-determinados de ver o mundo. Ele quer sempre mais do mesmo, se alimenta da mesmice e acha feio o que não é espelho. A vida é desencantada pelo massacre colonial. O carrego colonial e a feitiçaria capitalista. Há descarrego para o carrego colonial? Poderíamos caçar soluções diante do desencanto? Nossa potência criativa é convocada a partir de tais indagações. Nesse sentido, proponho pensarmos aqui, primeiramente, um paralelo entre os termos desencanto, desesperança e desencontro. Para um entendimento do que estou aqui nomeando de desencanto, vale pensar uma relação entre o desencanto da vida e a sensação de uma vida que não é digna de ser vivida. Com isso, eu sugiro imaginarmos uma conversa entre Simas, Rufino e Winnicott. Nas palavras de Winnicott, é através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que um indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe um relacionamento de submissão com a realidade externa, onde o mundo, em todos os seus pormenores, é reconhecido apenas como algo a qual se ajustar e a exigir adaptação. A submissão traz consigo um sentido de inutilidade e está associada à ideia de que nada importa e de que não vale a pena viver a vida, como se estivéssemos presos à criatividade de outrem ou de uma máquina. O carrego colonial opera exatamente nessa dimensão de uma imposição excessiva que submete corpos e subjetividades, robotizando, zumbizando e vampirizando o viver, impedindo a emergência de um viver criativo. Criatividade, para Winnicott, relaciona-se ao estar vivo e ao sentimento de que a vida é real e significativa. Na aproximação que ofereço aqui, considero que a criatividade winnicottiana relaciona-se à possibilidade de encantar a vida. Em contrapartida, o excesso de submissão à realidade externa operaria, portanto, o desencantamento da vida. A colonialidade funcionou na história dos territórios colonizados como esse excesso impositivo que submete suas vítimas a modos de ser, lógicas, saberes e práticas oriundos do colonizador. O fantasma do colonialismo segue submetendo os territórios que parasita, sugando sua força vital, escravizando corpos e transformando-os em mercadoria e em máquinas de produzir mercadoria. No livro A Queda do Céu, o xamã Yanomami Davi Kopenawa chama de o povo da mercadoria aqueles e aquelas que, hipnotizados pelo consumo, transformam a terra e a floresta em fonte de insumos a serem extraídos para gerar lucro. O dinheiro, a pele de papel, que cobre os corpos do povo da mercadoria, os enfeitiça, alienando-os da relação vital que precisariam manter com a floresta para permanecerem vivos. Em síntese,
Copenau considera que os antigos brancos, ao destruírem a floresta e toda a terra pela qual passavam, ansiando vorozmente pela extração de minérios por roças cada vez maiores, construções de fábrica para a fabricação de mercadorias em grande quantidade, etc., fizeram com que, abre aspas, as palavras das mercadorias e do dinheiro se espalhassem por toda a terra de seus ancestrais. Por quererem possuir todas as mercadorias, os brancos foram tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido pela noite. Fecha aspas. Neste ponto, podemos considerar que há algo como uma relação de complementariedade entre colonialidade e capitalismo. Ambos seriam como gêmeos siameses que andam pelo mundo cumprindo o passo a passo da destruição. Separar, controlar, sugar, consumir, aniquilar. Aqui, vale dialogarmos com uma interessante proposição da filósofa belga Isabelle Stengers e do escritor francês Philippe Pinarelli, sobre o capitalismo ser, abre aspas, um sistema de feitiçaria sem feiticeiros, fecha aspas. Segundo ambos, a força do capitalismo poderia ser justificada por tratar-se de um sistema descentralizado, um sistema que não opera e se organiza a partir de chefes ou comandantes encarnados. O capitalismo encarna nos corpos, mas não se reduz a estes. Ele está em nós, mas nós não somos ele. Em outros termos, matar os corpos nos quais o capitalismo encarna não mata o sistema capitalista. O feitiço capitalista captura nossa imaginação, expropria a nossa capacidade ativa e criativa, nosso agir e nosso pensar. Joga-nos no terror do que Stengers e Pinarelli nomeiam de alternativas infernais, tais como ou a reforma da Previdência ou a falência do Estado, ou Belo Monte ou a crise energética. Tais alternativas infernais estabelecem um conjunto de situações supostamente plausíveis e racionalizadas, a ponto de não haver outra saída senão a resignação. O mecanismo do feitiço capitalista está na ameaça subliminar implicada nessas alternativas infernais, resultando disso uma naturalização da apropriação e destruição do comum. As técnicas de apropriação e saqueamento generalizado exercidas pela colonialidade e pelo sistema capitalista transformaram terras em propriedades privadas, corpos em mercadorias e o ecossistema em recursos naturais. Com o cogito cartesiano e o advento da ciência moderna, o pensamento colonial capitalista segue vivo e vitimando diferentes camadas da existência, impondo verdades universais, cindindo sujeitos e objetos e essencializando binarismos predatórios, tais como natureza-cultura, corpo-mente, eu-outro, individual-coletivo, normal-patológico, etc. São lógicas de decomposição e desintegração que arriscam profundos excessos individualizantes e fissuras irreparáveis. Notavelmente, a questão da separação e do desencontro, nessas cisões binárias forçadamente naturalizadas, como se representassem verdades universais indubitáveis, nos levam a compreender a técnica da cisão como uma técnica potencialmente articulada ao carrego colonial, ao feitiço capitalista e ao efeito de desencantamento da vida. Seria como um quebranto da cisão. A colonialidade, como um excesso achapante do colonizador sobre o colonizado, impõe e reproduz relações de submissão que interditam a emergência de processos criativos. E o capitalismo, como um canto da sereia que seduz e hipnotiza, segue vendendo sua lebre do sucesso e da completude, que, por fim, é sempre o gato do parasitismo, da destruição e da morte. A colonização do psiquismo. Pensando em modos de subjetivação, o Winnicott nos dá pistas de um modo brutalmente colonizatório na organização psíquica do bebê, caso o ambiente e as pessoas responsáveis pelo cuidado do bebê seja excessivamente impositivo, não respeitando os gestos ativos e criativos deste. Trago, portanto, na sequência de minha argumentação, algumas proposições winnicottianas para pensarmos em termos de dinâmica e organização psíquica. Acontecimentos plausíveis que desencadeariam impedimentos na manutenção do comum, de uma área de coexistência e mutualidade que preserve a dimensão relacional entre eu e o outro. Para explicar melhor esse ponto, é preciso uma breve digressão. Sobre isso,
é interessante lembrarmos que o Winnicott defende que se o bebê não cria subjetivamente o objeto que é apresentado, ou se não há apresentação de objeto quando o bebê está disposto a realizar essa criação subjetiva, não há ilusão de criação do objeto, ilusão necessária para que o bebê tenha esperança em realizar-se no mundo, sentir-se pertencente ao mundo e sentir a vida como digna de ser vivida. Temos então que, enquanto o bebê cria subjetivamente o objeto, o ambiente apresenta o objeto a ser criado, resultando disso o que o Winnicott aponta como, abre aspas, uma união emocional entre o bebê e ambiente cuidador, e o início de uma crença na realidade como algo acerca da qual se pode ter ilusões. E eu acrescentaria, uma crença na realidade como algo com a qual podemos nos encantar. Pois bem, o conceito winnicottiano de espaço potencial assinala exatamente esse entre, esse campo intermediário transicional, uma terceira área da experiência associada aos fenômenos e objetos transicionais, que se relaciona com a perpétua tarefa humana de manter as realidades internas e externas separadas, ainda que interrelacionadas. Winnicott destaca, portanto, uma dupla relação entre o objeto apresentado pela mãe ambiente cuidador e o objeto subjetivamente criado pelo bebê. E nos lança numa percepção de um jogo, de uma dança, ginga, anticolonizatório, a partir da qual operaria um tatear mútuo que permite ao ambiente e ao bebê uma coexistência compartilhada. A lógica colonial, pelo contrário, impossibilita o coexistir o comum. O colonizador existe sobre o colonizado, impõe-se sobre os territórios que coloniza e parasita-os. É uma dinâmica predatória que impossibilita a coexistência entre colonizador e ambiente, senão num caráter temporário, até sugar a última gota de vida do território colonizado a partir dos novos descobrimentos de territórios ainda não invadidos. Frantz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, investiga e propõe uma perspectiva acerca da psicologia da colonialidade. Fanon ressalta que a colonialidade, além de profundamente correlacionada ao racismo, precisa ser entendida como um modo de ver e de existir no mundo. Note-se que um modo não equivale ao único modo, embora a dinâmica colonial, ao impor-se imperativamente nos territórios que invade, assuma um lugar de soberana e absoluta. A visão de mundo colonial, em seu aspecto racial, tem na figura do homem branco exatamente esse centro a partir do qual seus objetos de colonização devem orbitar para alimentar sua sede de controle e poder. Ele, o branco, é sempre o sujeito e os outros são os objetos objetificados. O branco, essa assombração colonial, não constrói uma relação com o mundo. Ele quer dominar o mundo. Nas palavras de Fanon, o branco quer o mundo, e ele o quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado desse mundo. Ele o submete, estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação. O branco depende do outro subordinado para alcançar a distinção maniqueísta que governa seu funcionamento. Ele é o bom e o bem, o outro é o ruim e o mal. Fanon destaca, portanto, um eu branco colonial que não admite nenhuma cisão. Ele precisa ser pleno, completo, e aparenta expressar um medo intolerável de sofrer qualquer arranhão. É um cristal frágil ao risco da diferença. Curiosamente, vale lembrarmos o quebranto da cisão que o carrego colonial impõe sobre o mundo. O eu branco colonial, como fantasma obsessor que invade corpos, parasita-os com divisões de mundo maniqueístas, que distorcem radicalmente as relações. A distorção é tamanha que, ao desumanizar e objetificar radicalmente o que é não eu, resta ao eu branco colonial uma solidão infinita e impensável, justamente por não se enxergar. Dificilmente sairá desse trono fantasmagórico. Se existe um eu que se pretende soberano, é o eu colonial da branquitude. Técnicas de descarrego da colonialidade, de contrafeitiço capitalista e de encantamento da vida. A palavra quebranto indica a influência maléfica imposta por feitiço, por mal olhado. Ação ou efeito de quebrantar, de quebrar, de destruir por completo. Portanto, o quebranto da cisão, aqui proposto, é quase redundante,
posto que quebrantar também é cindir. Contudo, decidi manter a redundância para dar a ver, sublinhar e colocar em caixa alta o que estou aqui mirando. Eu miro a divisão, a cisão, a suposição de muro, de barreira, de distância, as dicotomias e os binarismos. Proponho, como um benzimento ao mal-olhado capitalista, como contrafeitiço ao carrego colonial, pensarmos em técnicas que produzam encontros. Grada Quilomba, em seu livro Memórias da Plantação, propõe pensarmos o que ela chama de trauma colonial a partir de 3 categorias. 1, choque violento, 2, separação e 3, atemporalidade. Estas 3 categorias sustentam a argumentação do teor traumático da colonialidade, que, para a autora, se atualiza presentemente no racismo cotidiano. A ideia de plantação de memória, presente no título do livro, faz referência à lembrança de uma história coletiva de opressão racial, insultos e dor. História constantemente animada nos episódios de racismo cotidiano. Nesse sentido, não há possibilidade de esquecer o passado colonial, uma vez que ele se reatualiza cotidianamente pela irracionalidade traumática do racismo. A autora argumenta, portanto, que o trauma do colonialismo versa sobre um passado que insiste em se fazer presente e que atravessa violentamente os corpos negros, subordinando-os a serem o outro da branquitude. Do lado da branquitude, o trauma segue operante pela via do desmentido, do não reconhecimento da violência resultante das inúmeras formas de reatualização dessa subordinação de corpos outros. A partir de reflexões sobre a questão do choque violento, implicada na colonialidade e no racismo cotidiano, categoria vinculada ao teor traumático, Grada Quilomba propõe elaborações acerca da questão da separação. Para a autora, a separação significa que a noção de comunidade e o vínculo com a humanidade são radicalmente cindidos. A sensação de ter uma personalidade rompida, cortada, desconectada da sociedade, coincide com a fragmentação histórica da escravização e do colonialismo. Nas palavras dela, que é uma história centrada no drama da desunião, da separação e do isolamento. As violências, os abusos, mortes, separações abruptas entre familiares, com a própria língua, com a cultura, a diáspora, os regimes segregacionistas, etc., fazem do trauma colonial um trauma do abandono, da perda, do terror e da cisão. É interessante notar a coerência do pensamento da autora com o que foi destacado aqui com relação ao carrego colonial e ao quebranto da cisão. Para o trauma colonial, Grada propõe, então, o que ela nomeia de uma descolonização do eu. Para ela, o termo descreve a conquista de autonomia por parte dos corpos colonizados, envolvendo a efetivação de um estado de independência do olhar, da branquitude que enclausura, domina e rege o que esse corpo outro deve ser. Grada faz uma analogia direta entre os territórios colonizados da era colonial e o relato dos padecimentos das mulheres negras entrevistadas em sua pesquisa. Nas palavras da autora, seus corpos são explorados como continentes, suas histórias recebem novos nomes, suas línguas mudam e, acima de tudo, elas se veem sendo moldadas por fantasias invasivas de subordinação. Por um momento, elas se tornam colônias metafóricas. O colonizador força os territórios e corpos colonizados a existirem apenas através de sua presença alienante. Seria possível, então, não sucumbir à alienação colonial? Para Grada, é imprescindível que os assujeitados pelo trauma colonial tornem-se sujeitos e não meros objetos da colonialidade. Objetos incessantemente às voltas com o dilema de ou ser super-humano ou ser sub-humano, em uma lógica ou radicalmente limitante, especialmente no que se refere aos ideais da branquitude. Como resistir a imposições unívocas, excludentes e autoritárias? Como apostar na criação de brechas, de fissuras, que abriguem diferentes modos de ser e saber? Para além da colonialidade, do capitalismo e da branquitude? Sublinho a palavra além para destacar um cenário outro, para além do que hoje se configura como hegemônico, diferente de um cenário fora do hegemônico. Dito de outro modo, não considero ser plausível um ideal de fim radical das dinâmicas coloniais, capitalistas e brancas,
posto que mesmo que essas dinâmicas um dia não sejam tão hegemônicas assim, ainda teremos esse passado nefasto para lembrar e assim tentar não repetir. Nesse sentido, para concluir, e seguindo novamente a trilha winnicottiana, bem como a trilha da experiência clínica, podemos obter algumas pistas sobre o que seria a possibilidade do encontro e como essa possibilidade pode ser articulada enquanto técnica que funcione como antídoto ao quebranto da cisão. Pelo termo encontro, designo a possibilidade de consideração e cuidado mútuos entre eu-outro e mundo interno e mundo externo. A capacidade de concern, conceituada por Winnicott, é ingrediente importante para elaborarmos o feitiço do encontro. O concern, não sendo uma capacidade inata, mas adquirida dependendo de condições propícias, faz referência à consideração do potencial agressivo e destrutivo que pode ser dirigido ao mundo, gerando culpa e responsabilização frente aos efeitos dos eventuais ataques aniquiladores do outro e, consequentemente, de si. Culpa, reparação e responsabilização fundamentam a inauguração e ampliação dessa capacidade no desenvolvimento emocional humano. O carrego colonial, radicalmente desprovido de tato, funciona como um empecilho à emergência e à ampliação da capacidade de concern no dever humano. De mãos dadas com a conceituação winnicottiana do concern, temos o conceito ferenciano do sentir com. Na clínica, o sentir com pode nos auxiliar como um diapasão que baliza o peso da mão do analista, por assim dizer. Tateamos a nossa ação, sentindo, momento a momento, a temperatura da relação transferencial e contratransferencial, visando cuidado para não antecipar interpretações e não atropelar o potencial ativo e criativo dos nossos pacientes nas construções feitas em análise. Em contrapartida, precisamos ser sensíveis, porém firmes, no sentido de não ficarmos omissos e inativos frente ao processo analítico. Gosto de pensar na imagem de uma corda de violão. Se apertamos excessivamente, ela arrebenta, e se soltamos excessivamente, ela não toca. Nos dois extremos, perdemos a afinação, o que seria equivalente a dois lados de um desencontro radical entre analista e analisante. Assim, quando observamos excessos de eu ou excessos de outro, a mutualidade, o comum, a comunidade e o espaço entre ficam ameaçados. O que, em síntese, significa que um analista eticamente engajado precisa estar atento aos efeitos colonizatórios de sua ação. O que significa também que espaços de transmissão em psicanálise, eticamente comprometidos, precisam estar constantemente advertidos e atentos aos efeitos colonizatórios de seu funcionamento. Estarmos atentos, individual e coletivamente, aos efeitos colonizatórios de nossas ações. Considerarmos a perniciosidade dos desmentidos da branquitude na relação do trauma colonial. Defendermos o nosso potencial ativo e criativo, não enclausurados pelo medo ou vergonha dos olhares hegemônicos da colonialidade e da branquitude sobre como deveríamos ser e saber. Estar com, sentir com e considerar, concern, o mais amplamente possível o outro, o não eu, o diferente. Saber-se vulnerável, faltante e exaltar a diferença e a alteridade. Juntar, compor, promover encontros de expansão de si e do outro. São estes os pontos nos quais firmo o pé. Obrigada.